aprendermos um pouco mais a respeito da sua vontade, a fim de servi-lo melhor. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 12. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 12. Estamos caminhando para o final dessa série de reflexões na carta de Paulo aos Efésios. E a expectativa é de que o Senhor, de fato, tenha trabalhado e dê continuidade, nesse trabalho, nessa construção desses conceitos a respeito da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, com base nesses conceitos, estarmos servindo melhor ao Senhor. Efésios 6, versos 10 a 12, o texto nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos de comunhão, momentos em que, reunidos como igreja, podemos buscar a Tua presença, podemos clamar ao Senhor pelas nossas lutas e também pelos desafios da Tua igreja, podemos adorar ao Senhor com os cânticos e, portanto, entoando louvores ao Senhor, declararmos o nosso amor e a nossa confiança no Senhor e também declararmos as grandezas do Senhor, o caráter do Senhor, que manifesta, portanto, a sua glória, e podemos também meditar na Tua palavra, para entendermos a Tua vontade e assim servirmos cada vez melhor. Pedimos ao Senhor que nos tomes em Tuas mãos, a nós que estamos aqui presentes no templo, àqueles que estão ou estarão no momento próprio assistindo a essa transmissão, a essa gravação, mas também aqueles, ó Deus Santo, que não terão contato com esse conteúdo que estamos compartilhando nesse momento, que estaremos compartilhando a partir desse momento, mas que são a Tua igreja e que precisam ser tratados pelo Teu Espírito Santo, e que precisam entender a importância da unidade, a importância do crescimento e da maturidade espiritual, a importância do bom relacionamento entre os irmãos e do comprometimento com a santificação e com a proclamação do Teu Evangelho, para que sejamos igreja saudável e possamos cumprir o Teu propósito nesse tempo. Então, Senhor Deus, abençoa a Tua igreja e nesse momento, abençoa-nos a nós que vamos compartilhar da Tua palavra. Fala aos nossos corações, trata a nossa vida, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Efésios 6, de 10 a 12, nós que vimos acompanhando a exposição desse conteúdo da carta de Paulo aos Efésios, percebemos nessa leitura uma mudança brusca nas palavras de Paulo em relação àquilo que nós vínhamos compartilhando até o capítulo 6, verso 9. Do capítulo 1, versículo 3, os versículos 1 e 2 do capítulo 1, são aquela apresentação, aquela introdução das cartas, e as cartas de Paulo, elas têm mais ou menos um padrão nessa apresentação, mas a partir do verso 3 do capítulo 1, até o capítulo 6, verso 9, Paulo falou sobre o propósito de Deus, que era desde a eternidade, de criar em Cristo uma nova sociedade, que é a igreja, onde judeus e gentios em Cristo Jesus se tornariam membros de uma mesma família. Falou sobre a unidade, amor, diversidade e pureza que deveriam caracterizar essa nova sociedade que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E que isso já era uma realidade através dessa igreja. A igreja a qual Paulo estava escrevendo
essa carta à igreja de Cristo na cidade de Éfeso, assim como as demais igrejas em diferentes cidades já viviam essa realidade. Paulo diz: Deus planejou isso desde a eternidade, criou um plano em Cristo Jesus para que isso se tornasse realidade, e quando eu escrevo a vocês, é o que Paulo está dizendo, essa realidade já é algo presente. Então, isso nós vimos exposto do capítulo 1, verso 3, até o capítulo 6, verso 9, onde Paulo apresentou o plano de Deus, da eternidade, apresentou a realidade desse plano acontecendo através de Jesus Cristo, da salvação e da introdução na família de Deus, que é a igreja, falou sobre os novos padrões, os novos valores que estabeleciam a conduta dos membros da igreja, a maneira como os novos crentes, portanto, os membros dessa família espiritual, deveriam se comportar e se conduzir nas suas relações, mas a partir do verso 10 do capítulo 6, Paulo muda o seu discurso. Agora Paulo procura nos trazer dos sonhos, daquilo que nós estamos olhando como a realidade positiva, daquilo que Deus espera ser a sua igreja, aquilo que Ele está construindo em nós, e aquilo que nós, de forma perfeita, vivenciaremos na eternidade. E Ele agora nos traz, a fim de plantarmos os nossos pés na terra da realidade, da oposição espiritual que opera ao nosso redor, procurando impedir, ou pelo menos prejudicar, a realização desse propósito de Deus. Então, o que Paulo passa a tratar a partir de agora? Ele está dizendo: tudo aquilo que eu apresentei para vocês como proposta de Deus, e como algo que já é real na vida de vocês, na dinâmica da vida da igreja, não está acontecendo de forma perfeita, porque existe uma oposição. Nós estamos no mundo onde não só o pecado opera em nós e cria algumas dificuldades, mas também no mundo onde operam poderes espirituais do mal, que se opõem a esse plano de Deus, que se opõem a esse propósito de Deus, para que vivenciamos isso de forma perfeita, e para que o nome de Deus seja glorificado. Então, Deus planejou a nossa salvação desde a eternidade. Deus traz a termo a nossa salvação nesse momento. Deus nos garante que estaremos eternamente com Ele, mas não será uma caminhada fácil. O propósito desse escrito sagrado, que passamos a examinar a partir de agora, é, primeiro, nos informar da existência desses poderes malignos. Então, nós estamos em Cristo? Estamos. Nós temos a nossa salvação garantida? Temos. Nós vamos morar no céu? Vamos. Não há nada que possa impedir isso. Mas, de agora, quando Cristo nos alcança, até o momento em que estivermos eternamente com Ele, existe uma batalha. Existem poderes malignos que se opõem. Segundo, nos conscientizar da hostilidade desses poderes e da nossa obrigação em combatê-los. Então vejam, irmãos, o que Paulo está nos apresentando aqui, sob inspiração do Espírito Santo de Deus, é que não existe lugar neutro nesse campo de batalha. Não existe a opção de não vou lutar. Ou eu estou escravizado pelo diabo e pelo pecado, fora da graça de Cristo Jesus, ou eu estou debaixo da graça, alcançado pela graça através da fé em Jesus Cristo, e estou participando de um exército que batalha contra as ações do diabo. Ou eu estou escravizado, ou eu estou participando do exército que batalha para libertar aqueles que ainda estão, e que sou alvo, portanto, das investidas do diabo. E terceiro, nos ensinar a lutarmos e a vencermos essas forças do mal. Então, a partir agora do verso 10, Paulo vai nos mostrar essa realidade e vai nos mostrar quais são as ferramentas que nós precisamos usar, porque estamos em batalha. A impressão, muitas vezes, que eu tenho quando eu olho para as igrejas dos nossos dias, para os evangélicos dos nossos dias, é que parece que o pessoal veio ao mundo a passeio.
ou veio à igreja a passeio. E aí a gente sai de casa depois de uma semana de trabalho, de estudo, de diversão, de uma série de coisas, e a gente chega no domingo e a gente vem para a igreja para participar do programa gospel. E aí a gente vem para cá para ouvir uma boa música, para se confraternizar com os irmãos, e é gostoso mesmo isso, para ouvir uma boa pregação. E aí o boa pregação, né, entre aspas, tem que ser não a boa pregação que me aperta e que me chama a atenção, mas a boa pregação que vem de acordo com aquilo que eu desejo, porque essa é a postura de muitos evangélicos nos nossos dias. E aí, quando alguma dessas coisas não sai muito bem, então a igreja não está muito legal, então o culto não foi bom, então talvez eu não deva ficar nessa igreja, talvez eu deva procurar uma outra igreja, porque afinal de contas o que eu estou buscando não é servir ao reino de Deus e promover a sua glória e a salvação de almas e batalhar nessa batalha espiritual, mas o que eu estou querendo na verdade é um ambiente, é um conteúdo que satisfaça as minhas expectativas. Paulo está chamando a nossa atenção para o fato de que não é essa a proposta da vida cristã. O Senhor que nos salvou, Ele está nos dizendo que nós estamos participando de uma batalha espiritual, e nós precisamos fazer a leitura correta dela, para que nós nos posicionemos, e não só não soframos por caminharmos desavisados num campo de batalha, mas que, pelo contrário, estejamos contribuindo para o reino de Deus. Jesus já disse que aquele que não é por Ele é contra Ele, aquele que não ajunta espalha. Ou seja, não tem lugar neutro nesse negócio, não tem um muro para eu estar em cima dele. Ou eu estou contribuindo com o reino, ou então eu estou contra esse reino. É preciso identificar os principais alvos do diabo. Quais são esses alvos? Primeiro, o plano de Deus é criar uma nova sociedade. Então, havia os judeus que receberam a revelação de Deus, que eram o palco da manifestação do poder de Deus, e através de quem viria, como veio, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E havia os gentios que estavam completamente separados, que não tinham a lei, que não tinham conhecimento, e que estavam sem Deus no mundo. Mas ambos, um sem lei, e aí Paulo vai dizer, né, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer, olha, aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Aqueles que não conhecem a lei estão perdidos. Mas aqueles que sob a lei pecaram, ou seja, aqueles que conhecem a lei, mas que não conseguem colocá-la em prática, pela lei serão julgados. Portanto, tanto aquele que conhece quanto aquele que não conhece são condenados. Mas agora o plano de Deus é juntar os dois debaixo da graça de Jesus Cristo, salvar esses dois povos e fazer deles um único povo, que é a igreja. Esse é o propósito de Deus. Então, qual é o alvo, o objetivo do diabo? É fazer de tudo para destruir essa unidade da igreja. Então, eu preciso ter esse entendimento, porque se eu entendo que em Jesus Cristo nós somos feito família, e que a nossa unidade, o nosso relacionamento, o nosso cuidado uns para com os outros, promove o reino de Deus, quando eu vejo qualquer ação, aquelas ações que elas não são as claras, né? Eu costumo dizer que o diabo não consegue agir nas claras, na luz ele não tem força, mas quando ele age nas trevas, quando ele age nos bastidores, quando eu vejo alguma ação nesse sentido e que de alguma forma prejudica a unidade da igreja, eu preciso entender que não importa se a atitude, se o discurso é bonitinho, mas isso é maligno. Eu preciso enxergar a mão do diabo nessas coisas, porque o objetivo dele é de destruir essa nova sociedade, é de destruir essa unidade. Segundo, Deus em Cristo derrubou as paredes que separavam os seres humanos de raças e de culturas diferentes. Somos diferentes e somos inimigos. Em Cristo Jesus a barreira foi derrubada.
Qual é o objetivo do diabo? O objetivo é de reerguer esses muros. Então, se você não pensa igual a mim, se você tem um gosto diferente, então você é inimigo. Se você não gosta da mesma cor que eu gosto, se você não gosta do mesmo estilo de música que eu gosto, se você não gosta de um estilo de exposição bíblica que eu gosto, então você é inimigo. Terceiro, Deus pretende que o seu povo, reconciliado e redimido, viva junto em harmonia e pureza. Qual é a ação do diabo então? Ele espalhará entre eles as sementes da discórdia e do pecado. É essa a ação do diabo. É assim que o diabo vai trabalhar dentro da igreja. Se a gente tem que estar junto, ele vai fazer com que a gente acredite que pequenas coisas são grandes o bastante para que eu fique de mal com meu irmão. São grandes o bastante para que eu chame um grupinho do lado e fale mal do meu irmão para o grupinho. Por quê? Porque isso faz com que eu consiga que as pessoas me deem razão e que, portanto, elas referendem a minha postura, o meu posicionamento e julguem o outro como errado. Isso é diabólico. Eu tenho dito que, no contexto da igreja perseguida, não tem picuinha. No contexto da igreja perseguida, não tem essa de eu gosto disso, eu gosto daquilo. Por que não tem? Porque não importa se o pastor Nilson gosta do amarelo e eu gosto do verde. Nós dois estamos sendo perseguidos porque amamos a Cristo. Então não importa as cores, importa que nós nos ajudemos, nos fortaleçamos. Então é quando a gente perde a visão dessa batalha espiritual, é que essas pequenas coisas, coisas sem importância, começam a ganhar tanta importância a ponto de nos separar. E isso é diabólico. Isso não é de Deus. Isso não faz parte da igreja. Paulo está chamando a nossa atenção para essa realidade. De que forma e com que ferramentas ele fará essas coisas? A Bíblia nos adverte em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Ele está ao derredor. Ele está buscando oportunidades. O diabo não pode me obrigar a fazer o que é errado. A gente precisa entender isso. Eu me lembro de um colega de trabalho, quando eu trabalhei na FEM, Fábrica de Estrutura Metálica. Ele era um evangélico e nós tínhamos um tipo de verba, que era uma verba que era liberado pela instituição para compras urgentes. E essas verbas, elas não necessitavam de se fazer apanhado de preço, fazer cotações, licitação. Não, essas verbas eram verbas urgentes, para atender necessidades urgentes. E aí, num determinado momento, a chefia começou a desconfiar do uso dessas verbas e começou a monitorar, e aí descobriu que esse rapaz evangélico, que fazia uso dessas verbas para poder comprar algumas coisas urgentes para o departamento, estava desviando parte desse dinheiro. E aí ele foi mandado embora por justa causa. E aí o discurso dele foi: Deus me testou e eu caí. E eu disse: não, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. E o que aconteceu com ele foi que ele foi tentado, e ele cedeu à tentação. Então não vamos colocar culpa em Deus, também não vamos colocar culpa no diabo. O diabo, ele vai nos tentar, mas a decisão é nossa. Eu preciso ter esse entendimento. Sou eu que escolho fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem é que ele vai tragar? Ele vai tragar aquele que está cocheando entre dois pensamentos.
Ele vai tragar aquele que está relaxado na sua vida espiritual, aquele que está cultivando sentimentos egoístas. Esse é aquele que vai ser tragado, esse que vai ser o alvo do diabo. Tiago diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, o diabo não quer ser plateia de bons crentes. Ele não vai ficar perto de você se você está disciplinado na oração, disciplinado na leitura bíblica, adorando o Senhor, celebrando a Deus, tomando decisões segundo a vontade de Deus, mortificando a sua carne diariamente, se dedicando às coisas de Deus. O diabo não vai ser plateia para você. Ele não quer ver isso aí irrita ele. Ele vai encostar naquele que está vivendo aquela vida cristã meia boca, porque aquele ele sabe que vai ter oportunidade para dar uma rasteira, para derrubar. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Então, a expressão, que Paulo inicia nesse verso 10, quando ele diz, finalmente, ou em outras versões, quanto ao mais, irmãos, dando uma ideia de conclusão, deve, na verdade, ser entendido como a partir de agora. Ele diz, olha, já mostrei para vocês qual é a proposta de Deus para a igreja. Mas a partir de agora, vocês precisam entender que desde a ascensão de Cristo até a sua segunda vinda, a igreja viverá uma luta sem tréguas contra as forças do mal. Nesse momento agora que nós estamos aqui, no mundo espiritual existe um embate. Nesse momento que nós estamos aqui, o diabo está trabalhando no sentido de frustrar o propósito do fortalecimento da igreja, de frustrar o propósito do amadurecimento dos crentes. A gente precisa estar atento para isso. Às vezes a gente diz assim, olha, a gente promove alguns treinamentos, a gente promove algumas reuniões, reunião de oração, estudos bíblicos, e a gente não tem uma boa participação. E aí a gente diz assim, não, a gente não tem uma boa participação, porque as pessoas não têm tempo. Será mesmo? Eu tenho tempo para assistir o jogo de futebol do meu time. O jogo de futebol vai acontecer 5 horas da tarde, não vai acontecer 7 horas da noite, não vai acontecer às 9 horas da noite. Eu tenho tempo, eu ajusto. Eu tenho que levantar cedo no dia seguinte, mas eu fico até às 11 horas da noite assistindo o jogo. Não vai ter Olimpíada. Não, mas os jogos vão ser de madrugada. Não, mas aquele jogo, não, eu faço questão de ficar de madrugada assistindo, porque aquilo é importante para mim. Mas às vezes a reunião de oração, o estudo bíblico, o treinamento para me capacitar, para eu melhor servir a Deus, não, isso não é tão importante. E por isso nós temos um número pequeno de pessoas. Por que isso acontece? Existe uma batalha espiritual. Existe uma sedução no mundo ao meu redor, nesse mundo que jaz no maligno, para que eu seja atraído por aquilo que afaga o meu ego, que satisfaz as minhas expectativas, os meus desejos, e não aquilo que promove o crescimento do reino de Deus. Então, essa luta espiritual está inserida nesse contexto. O que nós precisamos saber, então, segundo essas palavras do apóstolo Paulo? Primeiro, que lutamos contra forças espirituais. Ele diz, pois a nossa luta não é contra pessoas. Não é. A nossa luta não é contra o político que está criando uma lei contrária à fé cristã, à moral cristã. A nossa luta não é contra o vizinho que briga com a gente, que implica com a gente, simplesmente porque a gente é crente. A nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra forças espirituais. Significa que força física, formação intelectual, estratégia humana, recursos materiais não podem vencer essa batalha. Irmãos, um dos grandes aprendizados que eu tive nessa minha caminhada cristã
foi de que eu imaginava, porque conheci o Evangelho e vivi parte da minha vida cristã em uma igreja que, embora fosse grande em termos de número de membros, era uma igreja que tinha poucos recursos. Então, a igreja que eu fui alcançado pelo Evangelho de Cristo tinha cerca de 240 membros. Uma igreja grande? Uma igreja grande. Mas o único empresário que tinha na igreja era o dono de uma padaria. Era o único empresário que tinha na igreja. Eu não me lembro se tinham advogados na igreja. Poucas pessoas, membros da igreja, tinham a formação superior. Então, eu imaginava assim, eu olhava com tanta dificuldade para a gente fazer as coisas, para a gente investir, e eu pensava assim, olha, se a igreja tivesse um pouco mais de recurso, se a igreja tivesse pessoas mais influentes na cidade, que abrisse portas, talvez a igreja decolasse. E aí, algum tempo depois, nós tivemos o prefeito da cidade como, não era membro, né, mas era alguém que congregava e que apoiava e era apoiado pela igreja. Dentro daquela minha visão inicial, pronto, os problemas estavam resolvidos, né? A igreja agora poderia trabalhar à vontade, sem barreiras. Pois olha, foi o pior momento na vida daquela igreja. A nossa luta não é contra pessoas. Então, recursos materiais, formação intelectual, estratégia humana, essas coisas não podem operar contra essas forças malignas. A igreja luta contra essas forças quando ela faz uso das armas espirituais, e Paulo vai nos falar a respeito disso. Então, precisamos entender que lutamos contra forças espirituais. Precisamos entender que essas forças são poderosas. Ele diz, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Além do poder que é inerente à natureza dos anjos, e que o diabo e os seus demônios também possuem, porque são anjos decaídos, então eu preciso entender que o que há de diferente entre os anjos poderosos de Deus e o diabo e os seus demônios é apenas que esses se opõem à obra de Deus, mas eles têm a mesma natureza e, portanto, os mesmos poderes. Além disso, o texto fala sobre organização, hierarquia e domínio de alcance mundial. É isso que o texto está nos dizendo. Contra poderes e autoridades e contra os dominadores desse mundo de trevas. Então não é apenas um espírito nos atormentando, é uma estrutura espiritual que domina o mundo e que estabelece leis, e que estabelece culturas, que estabelece valores. É nesse contexto que a igreja está. O que mais a gente precisa entender? Que as forças são malignas. O texto diz contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, da mesma forma que de Deus procede todo o bem, as trevas e o mal caracterizam as forças espirituais que operam na esfera da realidade invisível, nas regiões celestiais. A gente não vê, como se fosse uma quarta dimensão, a gente não vê, mas isso está acontecendo, esse embate espiritual, ele está acontecendo o tempo todo. Então, do mesmo jeito que eu tenho pensamentos e desejos bons, movidos e produzidos em mim pelo Espírito Santo, existem coisas que estão orbitando a minha vida o tempo todo e que são más. E que se eu não estiver atento e disciplinado espiritualmente, essas coisas vão me influenciar. E eu vou começar a desejar coisas que não são de Deus. O diabo não pode se apoderar de um crente. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O crente não fica possesso de demônio. Então, se um crente ficar possesso de um demônio, a gente precisa repreender. E a gente precisa evangelizar esse crente. Porque o Espírito Santo de Deus não habita nele.
Mas eu preciso entender que mesmo o Espírito Santo de Deus habitando em mim, se eu não me disciplino espiritualmente, eu posso ser influenciado por ideias que são doutrinas de demônios, e isso vai me conduzir a ter atitudes e buscar objetivos que não são os de Deus. Então, eles não possuem princípios e usam de todas as armas para cumprir os seus propósitos. O diabo não tem regras. O único limite para ele é Deus. Ele não pode fazer tudo o que ele quer, senão ele nos destruiria. Mas ele não tem regra, não tem moral. Ele vai enganar, ele vai iludir, ele vai mentir. Paulo nos chama atenção para isso. O que mais eu preciso saber? Que essas forças são astutas, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, é a advertência de Paulo. O diabo possui duas estratégias na sua luta contra a igreja. A primeira é de intimidação. Então, se ele pode usar das forças desse mundo para poder intimidar a igreja, né, se você pregar o evangelho, você vai ser preso. Se você falar a respeito desse assunto, você vai ser preso. Se você estiver nesse lugar, você corre risco de vida. Existem grupos fundamentalistas que vão matar você se você for lá e for pregar o evangelho. São formas de intimidação da igreja. Mas ele trabalha também com a insinuação, onde ele age como trapaceiro, como fraudador, e ele vai trazer as mentiras dele vestidas de um rótulo bonito, de um discurso bonito. A gente precisa ficar atento para isso. Eu tenho visto crentes defendendo valores que não são valores cristãos, defendendo movimentos sociais que não são movimentos fundamentados na palavra de Deus, por causa de discursos bonitos. Não me importa a beleza do discurso, se ele está na contramão da vontade de Deus, ele está levando pessoas para o inferno. Eu não estou interessado em discursos bonitos ou politicamente corretos, eu estou interessado em levar uma palavra, em me conduzir com uma postura que comunique Deus e a sua verdade salvadora às pessoas, porque é isso que a igreja precisa fazer. Ninguém mais pode fazer isso. Não tem problema nenhum, meus irmãos, em a igreja promover trabalhos sociais. Estamos nos envolvendo com esse movimento de levantarmos donativos para socorrer os nossos compatriotas lá do sul, que estão vivendo esse momento de tragédia. A igreja tem mais do que fazer isso mesmo, mas eu digo para os irmãos, qualquer outra organização pode fazer isso e estão fazendo, e a gente precisa aplaudi-los. Mas somente a igreja de Cristo pode levar a palavra de salvação. Então a gente não pode perder isso de vista. A gente pode fazer o que os outros fazem em termos de trabalhos sociais, mas se nós não fizermos por algum motivo, eles podem fazer. Mas se nós deixarmos de ser quem devemos ser, enquanto essência, igreja de Cristo, agência de redenção, se a gente deixar de ser isso, ninguém pode fazer por nós. Precisamos entender isso. Quinto, que apenas o poder de Deus pode defender-nos e dar-nos vitória contra essas forças. Eu preciso entender isso. Não é nenhuma outra ferramenta, mas o poder de Deus, a única coisa que pode fazer da igreja vitoriosa nessa batalha. E Paulo então diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Eu ouvi muitas vezes, no início da minha caminhada cristã, testemunhos de pastores que diziam que as maiores lutas que eles viveram no ministério, eles as venceram com os joelhos dobrados, clamando ao Senhor. E ao longo desses 26 anos de ministério, eu tenho experimentado essa realidade.
Existem coisas que são grandes demais para que a gente consiga resolver na força do nosso braço. Mas se a igreja é de Cristo, então eu só preciso orar para que Deus resolva o problema. Conheço um pastor Adilson Araújo, e ele, de uma forma muito engraçada, mas muito verdadeira, ele dizia para mim que quando os problemas começavam a crescer muito na igreja, ele dobrava os joelhos e dizia assim: Senhor, eu não inventei igreja, e eu não tenho solução para isso, eu preciso que o Senhor resolva esse problema. É isso, é depender de Deus, é depender do poder dEle. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus. Uma mesma frase com duas ênfases. A primeira ênfase é: usem as armas de Deus, ou seja, não usem outras armas. O diabo pode usar as armas erradas. Nós temos o padrão, nós somos da verdade. Então o diabo mente contra nós, mas nós não podemos mentir. O diabo faz coisas que são imorais, mas nós não. Nós usamos as armas de Deus. Esse é o primeiro apelo. Eu preciso usar as armas certas. E segundo, Paulo diz: usem, porque uma vez que eu entendo que existem as armas de Deus, eu preciso usá-las. Não adianta apenas eu saber que elas existem. Da mesma forma como alguém que vai ao médico, apresenta a sua queixa da sua doença, do seu mal-estar, e o médico prescreve um medicamento, e ele vai na farmácia e compra o medicamento, e leva para casa, e coloca em cima da mesa, e olha para o medicamento, e ele diz: olha, o médico é bom, o laboratório é de confiança, o remédio, portanto, deve cumprir a sua função. Mas se ele não tomar o remédio, ele não vai melhorar. A Bíblia nos fala sobre as armas de Deus. Eu preciso usá-las. E essa é a segunda ênfase. Existem as armas certas. Então eu não posso usar outras armas, tem que ser essas. E eu preciso efetivamente usá-las, não adianta apenas eu saber que armas são. E nós vamos falar sobre essas armas nos próximos estudos. Mas eu preciso entender isso. As armas de Deus estão à nossa disposição para usarmos. Mas o dever de lutar com essas armas é nosso. Eu preciso escolher. Eu preciso entender que nesse momento que nós estamos aqui, os poderes das trevas estão trabalhando no sentido de desestabilizar a igreja. Os poderes das trevas estão trabalhando no sentido de criar inimizade na igreja. Os poderes das trevas estão trabalhando no sentido de corromper a sã doutrina da igreja. Os poderes das trevas estão trabalhando no sentido de nos confundir, a ponto de imaginar que o que está certo é errado e o que está errado é certo. Eu preciso orar a Deus, eu preciso olhar para a sua palavra, e eu preciso julgar pela direção do Espírito Santo de Deus, para que eu possa me posicionar nessa batalha espiritual. Eu tenho dito para os irmãos, eu não tenho dúvidas disso, a Igreja Batista no Granbury, com todo o recurso humano que Deus tem posto aqui, pode fazer muito mais, pode impactar muito mais a sua comunidade, pode produzir muito mais para o reino de Deus do que temos feito até agora. Podemos fazer mais, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus, precisamos estar caminhando na mesma direção, e precisamos usar o melhor das nossas energias para lutar contra o diabo, e não uns contra os outros. Precisamos orar, precisamos gastar mais tempo em oração, precisamos colocar essas questões diante de Deus, e precisamos pedir ao Senhor, que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor santifique a sua igreja, que o Senhor transforme corações,
e para que o Senhor remova do meio da igreja aquilo que não for dele, para que a igreja seja santificada. Precisamos entender que estamos em uma batalha espiritual, para que então possamos nos conduzir da forma devida diante dela. Que o Senhor, portanto, nos desperte para essa batalha, para que possamos batalhar com seriedade, para a honra e glória do nosso Deus, e para a prosperidade da sua igreja e do seu reino, nesse tempo e nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus, e após a oração, nós vamos entoar mais um cântico de adoração ao Senhor. Pai Todo-Poderoso que está nos céus, rogamos ao Senhor em nome de Jesus, que tome as nossas vidas nas Tuas mãos, porque entendemos, diante da exposição da Tua palavra, que estamos em batalha espiritual, e que precisamos levar isso a sério, Senhor, mas também queremos fazer isso, queremos batalhar essa batalha, queremos enfrentar os poderes das trevas, queremos desfazer as obras do diabo pela autoridade do Teu Espírito Santo que habita em nós, mas queremos fazer isso, Senhor Deus, com a alegria da comunhão do Teu povo, queremos fazer isso vivendo em harmonia, queremos fazer isso cuidando e sendo cuidados, queremos fazer isso como família, família que se levanta forte nas suas batalhas, mas que celebra junto com alegria o fato de estar vivendo na Tua presença e sob a Tua direção. Então, Senhor, trabalhe isso nos nossos corações, Pai, para que possamos olhar para os nossos irmãos com amor, mas também tenhamos essa postura de vivermos uma vida de compromisso contigo, com a Tua palavra, fiéis àquilo que a Tua igreja tem apregoado, de modo que a nossa vida seja sempre ferramenta de inspiração e de orientação para os irmãos que estão convivendo conosco no dia a dia. Trabalha isso em nós, Senhor, para que então nós possamos crescer, possamos encontrar nos nossos irmãos inspiração para crescer, possamos nos encontrar como ferramentas inspiradoras para promover o crescimento dos outros, tudo isso com a alegria da comunhão contigo e uns com os outros, e com a seriedade de quem batalha pelo Teu reino. Promove isso em nós, ó Deus, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o nosso Deus. Som, oi, foi. Irmãos, nesse mês de maio, a igreja está comemorando o mês da família. E todo culto, a proposta é que uma família traga uma reflexão. E hoje vai ser a família do Tiago e da Glauce. Então eu quero convidar eles aqui, que antes da gente encerrar com esse louvor, nós vamos ter essa reflexão da família. Os irmãos podem se assentar, depois a gente fica de pé de novo. Boa noite. Eu vou trazer a reflexão sobre a parte da família, como a Raquel falou. E em 1 Coríntios fala que a gente deve ser a imagem e semelhança de Cristo. A gente tem que ser imitador de Cristo, como Paulo fala. E esse era o plano original. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Mas aí veio o pecado e tirou essa imagem e semelhança de nós. E lá em Gênesis 5:3 vai falar que Adão teve um filho, e esse filho era parecido com Adão e não com Deus, porque ele já nasceu pecador, então a imagem de Deus saiu de Adão. Só que a gente tem que sempre buscar a imagem, ser a imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo ajuda a gente a buscar essa imagem e semelhança. E é bom, tipo assim, a gente ser a imagem e semelhança de Deus, as pessoas veem Deus na gente. E por isso, quanto mais a gente busca a imagem e semelhança a Cristo, mais a gente está sendo a imagem e semelhança de Deus. Agora eu vou passar a palavra para minha mãe. Boa noite, irmãos. Vamos fazer a reflexão em Filipenses 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Um grande erro que cometemos quando estamos ensinando nossos filhos a fazer o que é certo é quando enfatizamos que Jesus foi, acima de tudo, um exemplo para nós e que devemos viver e fazer como ele fez. Calma que eu vou explicar. Não é que Jesus não é nosso exemplo a ser seguido. Ele é nosso padrão e nosso maior exemplo, sim. Mas é que a gente normalmente enfatiza que Jesus veio para ser exemplo para nós, de como nós devemos viver. E aqui tem um ponto muito importante, que Tim Keller, no livro Encontro com Jesus, diz assim: Jesus, ele não veio para ser um bom exemplo acima de tudo. E fico contente por isso. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é bom demais. Ele é tão perfeito que, como exemplo, ele nos esmaga no chão. Qualquer um que, de fato, procure fazer dele um exemplo de vida real, que preste atenção aos detalhes do seu caráter e prática, ficará desesperado. Porque ele está infinitamente acima de nós. Portanto, comparar-nos a ele só fará moer nossas aspirações genuínas, a excelência moral, convertendo-nos em desesperança. O que ele quer dizer com isso? É que antes de sermos exemplo dele ser um exemplo para nós, Jesus foi exemplo por nós. E a mudança nessa palavrinha faz toda a diferença do que, de fato, Jesus é e de quem nós somos. Então, isso não significa que nós devemos ensinar nossos filhos e familiares que Jesus é um exemplo para nós, porque ele é de fato. Mas se nós só enfatizarmos que ele é um exemplo para nós e que devemos viver como ele viveu, porque ele era homem e conseguiu viver de maneira perfeita. Se não deixarmos isso claro, ocorre dois perigos. O primeiro erro, de gerar em nossos filhos um coração legalista e fariseu, que não conseguem reconhecer suas próprias limitações. Então, isso os impede de arrependerem-se de seus próprios pecados e acaba gerando um coração que não é acalmado, alcançado pela graça do Senhor, que acha que não precisa de um Salvador, porque ele já é bom o suficiente. Ou o segundo erro, de criarmos filhos que desacreditem em si mesmos, do amor de Deus por eles, que olhem para a sua incapacidade de obedecer o tempo inteiro e desistam, chegando à conclusão de que para eles não tem jeito, porque eles fazem tudo errado mesmo, e acham que esse é o destino deles, fazer tudo errado. Por isso é tão importante, antes de ensinarmos que Jesus é um exemplo de vida para nós, e que nós devemos seguir, devemos ensinar que ele é o nosso Salvador, e que por meio dele podemos sim buscar fazer o que é correto e viver de forma como ele viveu. Mas só conseguiremos com a ajuda do Espírito Santo, entendendo que nós temos limitações e que ele nos ajuda em nossas fraquezas. Que quando não conseguimos, ele já veio ser o exemplo perfeito por nós. Ele já veio viver uma vida que nós nunca conseguiríamos. E exatamente por isso é que ele pode ser o nosso Salvador, porque ele nunca pecou. Ao ensinar para nossos filhos aquilo que é o certo a se fazer, lembre a eles da graça de Deus, que Jesus veio e foi o exemplo por nós, e que devemos passar o resto de nossas vidas sendo moldados por esse exemplo que ele foi, para cada vez sermos mais parecidos com ele, e que essa obra só termina quando ele voltar. É extremamente importante nós enfatizarmos isso. Ele é um exemplo, sim, mas antes de ser um exemplo para nós, ele foi um exemplo por nós. Enfatizar a graça
não desmerecendo, não deixando de lado a nossa obediência, mas sim estando atrelada a essa graça. Primeiro, a graça salvadora, porque nós precisamos. Então, como resposta, nós obedecemos, sempre buscando a ajuda do Espírito Santo. Amém?